endocrinologia. Nós estamos aqui com a médica cooperada da Unimed Costa Oeste, a doutora Cristina Magro Faidiga, e ela vai contar um pouquinho pra gente, que ela que está vindo agora de um congresso aí, algumas novidades. E vocês, claro, podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir com a gente? Em primeiro lugar, boa tarde, doutora Cristina, seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. Boa tarde, eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui mais uma vez. Doutora, eu sei que a senhora está vindo de um congresso agora, queria que você falasse para a gente um pouquinho durante esse congresso, né? Foram discutidos aí vários temas na área da endocrinologia. Queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente desse trabalho e dessas novidades também. A gente teve 3 congressos importantes recentemente dentro da endocrinologia, que foi o Congresso Brasileiro de Tireoide, foi o latino-americano de tireoide, ela foi aqui no Brasil. Nós tivemos o ADA, que é um congresso americano de diabetes, e também agora a atualização em diabetes, o brasileiro de atualização em diabetes. Então, tiveram várias novidades em todas as áreas da endocrinologia, né? Tireoide, diabetes, obesidade, reposição hormonal, então um pouquinho de tudo. Uma das mais importantes, assim, na área de diabetes, é uma medicação que há alguns anos ela já vem sendo a estrela dos nossos encontros de endocrinologia, que é a tirzepatida. É uma droga que já foi aprovada nos Estados Unidos, agora, inclusive essa semana, foi aprovada pela Anvisa, e é uma medicação que para o diabetes mostrou-se muito, muito eficaz. E, além disso, para perda de peso também, ela foi muito superior às drogas que a gente tem hoje em dia, como o Ozempic, que todo mundo conhece, já ouviu falar. Estão falando tanto ultimamente, né? Exatamente. O Wegovy, que é o mesmo do Ozempic, só que uma dose maior, que é especificamente para obesidade. Nós já temos aprovado, mas não temos ainda à venda no Brasil por falta de mercadoria mesmo, mas já está aprovado. Então a tirzepatida, ela foi superior na perda de peso, inclusive nos diabéticos que usaram, nos estudos que mostraram, as pessoas chegaram a perder 13% do peso corporal. Isso é um valor muito grande, é um dado muito robusto para a gente, para os pacientes diabéticos. E estudos que fizeram em pacientes não diabéticos chegaram a perder 26% do peso corporal. E ela é injetável, doutora? É injetável, também? Semanal, assim como o Ozempic e o Wegovy. Então, o nome comercial chama Mounjaro, e logo vai estar para nós aqui a venda no Brasil também. Então, essa é uma das grandes novidades, não é de agora, já tem uns 2 anos que ela foi lançada, mas agora que foi aprovada pela Anvisa aqui para nós. Doutora, e o que teremos de novidades na área da tireoide? Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam engordando também por causa da tireoide, né? Que daí tem que fazer um tratamento também diferenciado, né? Sim, sim. Na verdade, assim, a causa de engordar pela tireoide é um mito, né? É a comida loide, né? Na verdade. Mas tivemos outras novidades de tireoide, principalmente medicações novas para a oftalmopatia de Graves, que é uma doença ocular que se dá em pessoas que têm uma determinada doença de tireoide. Essa doença ocular era difícil de tratar, ainda é difícil, e essa droga promete muito para esses pacientes. Também em relação às gestantes, a gente tiveram algumas diferenças nos valores de referência, que nós temos que manter os níveis de TSH e T4 livre nessas pacientes. Teve algumas mudanças nos valores de referência, então a gente até fica mais tranquilo com esses novos valores. E, além do que, foram abordados alguns modos de administração do hormônio tiroidiano para quem tem o hipotireoidismo e precisa tomar essa medicação ao longo da vida. Então, sempre a gente fala, tem que ser de manhã, em jejum, só com água. Então, tem até abordagem de uso semanal, abordagem até de uso do T3 junto com o T4, mas isso é uma coisa que tem que ser ter muita cautela em relação a isso, são exceções, mas tem se falado isso nos últimos congressos.
Doutora, e assim, isso com certeza também vai refletir na qualidade de vida para os pacientes, né? Esses medicamentos novos, como a senhora falou que foram lançados, quer dizer, foram lançados faz tempo, mas foram mostrados nesse congresso a eficácia deles também, né? Sim, sim, com certeza. O que a gente sempre preza é o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes, né? Sempre tentando melhorar isso. Doutora, e com isso também fica mais fácil até para controlar alguns distúrbios também, né? A gente fala da importância de procurar o médico, fazer os exames, tentar descobrir o que está acontecendo ali também, para entender quais que são os distúrbios e o que está acontecendo, né? Sim, inclusive uma coisa que foi muito abordado foi em relação à reposição hormonal, né? Menopausa nas mulheres e a queda do hormônio masculino nos homens. Eu vou usar o termo andropausa, não é bem esse termo que se usa, mas o que foi bastante comentado é o hipogonadismo funcional no homem. Então, o que é isso? O hipogonadismo funcional, ele é uma queda dos níveis de testosterona em homens mais jovens. E a gente tem pego muito isso no consultório nos últimos anos, cada vez mais. E isso é devido ao quê? Ao estilo de vida dos homens hoje em dia. Muito estresse, muita doença crônica associada como obesidade, hipertensão, diabetes, mas principalmente o estresse do dia a dia. Então faz com que a nível hipotalâmico haja menor produção de testosterona. E muitas vezes há uma abordagem errônea em relação a esses pacientes. Então se você vê que a testosterona está baixa, vamos repor testosterona. E não é bem assim. Existem medicações que devem ser usadas para tentar estimular a própria produção do organismo desse homem. Porque a partir do momento que você dá testosterona exógena, ou seja, injetável, o organismo vai entender como se já estivesse a quantidade suficiente e vai simplesmente parar totalmente a produção, o que a gente chama de inibição do eixo. Então, para evitar isso, existem medicações. Claro que quando você aborda uma pessoa com a testosterona baixa, um homem com testosterona baixa, a primeira coisa é investigar a causa. Primeiro de tudo, investigar a causa. Se você chega a um diagnóstico de hipogonadismo funcional, o mais correto é tentar medicações que vão estimular essa produção de testosterona ao invés de dar a testosterona exógena. Então, você vai preservar a função das gônadas, ou seja, do testículo desse homem, né? E não vai inibir a sua própria produção. Então, isso foi muito, muito enfatizado devido ao uso e abuso de anabolizantes, hormônios sexuais, principalmente a testosterona, pela população, principalmente a população de academia, às vezes até em mulheres, né? Então foi muito enfatizado isso. Inclusive tem uma campanha dos endocrinologistas do Brasil todo que chama Bomba Tô Fora, né? Nós somos embaixadores desse programa, que a gente alerta as pessoas de quão prejudicial é você usar hormônios anabolizantes, né? O principal deles é a testosterona, sem a necessidade. É por isso que é importante cuidar isso, doutora. Mas já com relação à diabetes, que é uma das coisas que incomoda muito a população brasileira e a gente vê que está crescendo muito. Quais que são as novidades? Como eu te falei, essas drogas, né, que são mais essa tirzepatida, algumas outras drogas, como a gente viu lá, a tirzepatida é só a ponta do iceberg, tem muita coisa vindo por aí, mas o mais importante é que nos últimos anos a gente viu que não é só baixar a glicemia. Quando o paciente é diabético, principalmente o diabetes tipo 2, eles são obesos, 90% dos pacientes são obesos. Então, a perda de peso é o fator crucial para ele melhorar todo o processo patológico dele. Então, essas novas medicações, elas não são mais glucocêntricas como a gente tinha no passado, que eram medicações que apenas agiam diminuindo a glicemia. Então, essas novas medicações, elas têm uma ação mais geral no organismo todo, como perda de peso, diminuição da pressão, diminuição do triglicerídeo. Então, você tratando todo esse contexto, você vai melhorar o diabetes, porque o diabetes é uma doença sistêmica, ele não é apenas glicemia elevada, ele tem vários fatores que estão associados, que se você melhora esses fatores, você consegue melhorar o diabetes e
prevenir as complicações crônicas que são as maiores, o nosso maior medo de acontecer no paciente diabético. E outra coisa também, que a gente agora está enfatizando muito, é a inércia clínica. Então, a inércia clínica é você deixar de fazer um tratamento agressivo num paciente e levar mais tempo para que isso aconteça. Se você consegue agir agressivamente, mais precoce, você consegue prevenir as complicações crônicas. Entende? Doutora, mas a prevenção também, né, aos primeiros sinais aí também serve como alerta, até para buscar uma ajuda médica, né? Porque a gente fala tanto em diabetes, em novembro tem aquela semana especial ali e tudo, mas isso aí tem que, aos sinais ali, já procurar ou fazer uma prevenção antes, fazer os exames, tentar controlar isso, porque ela vai dando sinais também, né, doutora? Nem sempre. Então, eu falo que o diabetes é uma doença silenciosa e traiçoeira, sabe? Então, pessoas que têm história familiar de diabetes, pessoas que estão acima do peso, que têm algum fator de risco para desenvolver o diabetes, devem fazer seus exames a cada 6 meses ou cada ano, porque muitas vezes o diabetes já se instala ou já está num pré-diabetes, mas você não tem sintoma nenhum. E nesse período, no Brasil, a média de tempo de diagnóstico de um paciente é 7 anos. Então, às vezes, ele chega para o médico, ele chega para a gente, que é endocrinologista, já com complicação crônica, mesmo sem saber que era diabético antes. Então, por isso, enfatizar tanto essa inércia clínica, não deixar de tratar o quanto antes for possível. Doutora, e já na questão da menopausa, o que foi discutido no Congresso? A menopausa é um assunto que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de tratar, fazer reposição hormonal em mulheres menopausadas, porque a menopausa, ela não é uma doença, mas é uma fase da vida em que a mulher, ela tem muitas modificações. Então, essa queda hormonal, então a menopausa é a fase da vida em que a gente perde, né, a função ovariana e deixa de produzir os hormônios. E a falta desse hormônio, que é o estrogênio, vai trazer muitos e muitos sintomas para essa paciente, mesmo que ela ache que não tenha. Então, assim, elas falam, mas eu não tenho calorão. Mas o calorão é um dos sintomas diante de tantos que podem acometer, como distúrbio de sono, distúrbio de humor, aumento da obesidade abdominal, aumento de risco de doenças cardiovasculares, aumento da chance de Alzheimer. Já está comprovado que a reposição hormonal diminui isso. E uma qualidade de vida que a mulher que toma o hormônio, que tem a reposição hormonal, é muito melhor do que aquela que não faz. Então, existiam muitos estigmas e tabus em relação à reposição hormonal, por causa do estudo na década de 70 que foi feito, que mostrou aumento de câncer de mama. Mas esses hormônios que foram usados nesse estudo, a idade das pacientes que foram colocadas nesse estudo, são coisas que não são compatíveis com o que se faz hoje. Então, nem se usa mais aquele tipo de hormônio, nem a idade que foi usada é o que se usa hoje. Por isso, a gente tem que desestigmatizar para que a mulher possa ter melhor qualidade de vida. Então, não é mais assim, essa história mudou muito. É importante também, né, doutora, até a gente reforçar a importância da mulher já buscar ajuda nos primeiros sinais ali, como a gente falou, não é só o calorão tá todo mundo passando aqui agora, né? Isso que você falou é muito importante, porque ela tem que ir procurar o médico nos primeiros sinais, porque existe o que a gente chama de janela de oportunidade. Para você iniciar a reposição hormonal em mulheres, a melhor época de você iniciar essa reposição é nos 10 primeiros anos da menopausa. É quando ela vai ter o maior benefício, tanto na diminuição de risco de doença cardiovascular, Alzheimer, osteoporose, tudo mais que vai acometer. Quando se passam mais de 10 anos, a vantagem que ela tem de usar o hormônio não é tão grande quanto nesses primeiros 10 anos. Daí a importância de ela procurar o médico logo no início da menopausa. Tá vendo, gente? Tem que ficar atento a todas essas dicas, esses sinais também, né? Quero aproveitar e agradecer a doutora Cristina Magro. Obrigado pelas dicas de hoje. E assim que as novidades já estiverem no mercado também para emagrecimento, venha contar pra gente aqui. Pode deixar, que é um assunto que as pessoas gostam muito também. E é importante a gente falar, mas emagrecer com qualidade e cuidado, né, doutora? Sim, isso que eu falo sempre para os meus pacientes. A gente tem um programa de emagrecimento na clínica, que é o Informa, que é uma nutricionista comigo. E eu sempre falo para os meus pacientes,
Não faça nada que você não irá manter. Porque não adianta você fazer loucura, você vai perder bastante peso, certo? Mas você não vai manter esse peso. É o famoso efeito sanfona, que é pior depois na volta. Isso é muito pior do que se teu peso não tivesse nem mexido, entende? Então, eu falo sempre para os pacientes, vamos fazer uma coisa adequada para que seja para o resto da sua vida. E cada paciente é único. Não existe um programa de emagrecimento que serve para todo mundo. Cada paciente tem que ser avaliado muito individualmente. Cada medicamento, inclusive foi mostrado nesse congresso, existem fenótipos de obesidade. Cada um se encaixa num fenótipo diferente e a medicação é diferente para você, ou para o fulano, para o ciclano, para mim, para qualquer pessoa. Obrigado, doutora. Gratidão. Bom retorno para o consultório. Obrigada. Bom, vamos para o intervalo então, gente? A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para conferir dicas para você ter umas unhas